Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast da família Café Belgrado, que pretende tratar do esporte em amplas dimensões e agora, nesse período, tratando bastante cuidadosamente do futebol. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Cara, tá rolando mais futebol, a vida tá tentando aparentar uma certa normalidade, então as coisas estão melhorando, Guilherme. Pelo menos no quesito, acho que um dia vai voltar ao normal, mas ao mesmo tempo muitas notícias alarmantes, né? Muitas coisas tristes ainda pelo Brasil. Até por isso a gente está usando a Europa como escape, né, Guilherme? Nós estamos prestando bastante atenção no esporte europeu nesse momento, e a gente está acompanhando já a Bundesliga há alguns programas aqui, e nesta semana teve o retorno do futebol português. E olha, a gente fez... Agora, ô Lucas, essa aqui a gente foi ousado, né? Porque a gente foi buscar um dos mais relevantes pensadores, eu diria, do futebol português hoje. Quem acompanha o futebol europeu de modo geral na internet, acompanha daqui do Brasil mesmo, você consegue ter acesso a muita coisa que esse cara produz. Luiz Cristóvão, comentarista de vários veículos portugueses, né? Tá na Eleven Sports, fazendo os jogos em tempo real. E também tem um podcast incrível. E não só isso, né? Tá escrevendo texto para vários veículos e aceitou muito, sim, de maneira muito... A gente fica até comovido assim pela disposição para falar aqui com o Pingado. Luiz, é uma honra para a gente tê-lo aqui. E, de fato, acompanho o seu trabalho já há muito tempo e tê-lo aqui com a gente certamente é uma responsabilidade aqui. A gente não vai poder falar besteira hoje, viu, Lucas? Acho que estão à vontade para falar o que quiserem. Obrigado pelo convite. Já era uma promessa até mais antiga, não é? Que tinha ficado aí no ar para gravarmos uma conversa. E olha, se calhar esta até é a semana certa para falarmos sobre uma série de temas que estão aí latentes a acontecer no futebol e na sociedade, que ligam, de certa maneira, o estar a viver na Europa ou estar a viver na América do Sul. Pois é, aqui no Brasil a gente começa a ver equipes tentando voltar a práticas, né, de treinamento básicas, algumas ligas se movimentando, né, campeonatos estaduais se movimentando para tentar jogar, e aqui, que vai se tornando de alguma maneira o centro da epidemia do Covid no mundo, cara, aqui parece absolutamente uma insensatez esses esforços de retomada, muito diferente do que acontece na Europa. A gente já está vendo a Bundesliga fazendo já seus jogos já algumas rodadas, e as coisas aparentemente, pelo menos daqui, pelo menos do noticiário, estão dando certo, né? Não tem nenhum grande desdobramento mais grave. E nesta semana, nós estamos gravando na sexta-feira, então anteontem e ontem a Liga Portuguesa retomou também suas atividades. E, na verdade, assim, a gente, quando convidou o Luiz Cristóvão, nem era exatamente pensando nisso, mas ainda calhou dessa oportunidade de a gente poder falar especificamente desses grandes assuntos, né? Sobretudo a volta do futebol, que quem gosta de futebol estava muito difícil ficar sem futebol. Antes de entrar propriamente no que aconteceu assim, na rodada, os últimos noticiários, Luiz, eu queria conversar com você um pouco, né? A gente até queria te ouvir um pouco de como que se conversa sobre futebol na Europa, porque eu e o Lucas a gente conversa bastante sobre isso, às vezes até no ar a gente já falou sobre isso, mas a impressão que a gente tem é que no Brasil a cobertura de futebol ela foi para um caminho, eu não sei se há 10 anos, não sei se há 5 anos, mas ela se tornou no mainstream. Claro que tem gente fazendo um trabalho muito legal, mas no mainstream virou meio que um show de horrores, assim, virou uma espécie de, claro que com exceções, mas um festival de clubismo, de certa violência, de umas provocações que passam um pouco do ponto. E assim, um nível muito baixo de reflexão. E ao mesmo tempo, e ainda bem que tem YouTube, ainda bem que a gente tem essas coisas, a gente vai ver mesas redondas no YouTube português, a gente começa a ver textos de jornalistas de Portugal, e me parece que vocês por aí discutem mais o jogo em si, aspectos táticos.
É isso mesmo? Ou é que daqui eu não consigo ver o que também tem de problemático no pensar futebol em Portugal? Sabes aquela frase popular de que a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha? Explica-se exatamente por nós, ao longe, vermos apenas a galinha naquilo que são as suas qualidades e não termos que conviver com a galinha naquilo que são os seus defeitos. E eu acho que na análise do futebol e de certa maneira naquilo que é o comportamento à volta do futebol, vive-se um bocadinho isso. Eu também te poderia dizer que, olhando de Portugal, vejo no Brasil uma série de projetos independentes e uma série de gente que trabalha em canais que se podem chamar de mainstream, de canais desportivos, e assim, a fazer trabalhos admiráveis e que têm claramente seguidores também aqui em Portugal e que transmitem uma qualidade na análise e no pensamento que se calhar muitas vezes nós cá não temos assim tão disponível. Portanto, eu acho que a questão da distância ajuda sempre, e a questão da distância ajuda sempre porque à distância nós acabamos por nos focar mais naquilo que nos interessa e não dar tanta importância às coisas que não queremos saber. Vamos dizer assim, eu no meu dia-a-dia, apesar de trabalhar no futebol, eu consigo evitar de forma quase olímpica a generalidade desses programas mais tóxicos em termos de debate, simplesmente não mudando para aqueles canais em concreto àquelas horas que eu sei que aquilo está a acontecer, não é? Obviamente que depois a discussão se contamina a partir daí, mas eu consigo evitar uma boa parte desse tipo de questões, o que não quer dizer que ela não existe e que não quer dizer que não seja ela que está de certa maneira a tentar tomar aquilo que é a cultura à volta do futebol. E eu acho que essa tomada da cultura que nós sentimos à volta do futebol, porque o futebol nos é mais querido, mas que eu desde sempre acho que é uma tomada da cultura à volta da sociedade, e os exemplos também são todos aí na rua e nas instituições. Essa tomada da cultura acontece de forma agressiva e violenta no dia-a-dia, aqui em Portugal, como também no Brasil, como também na generalidade dos países da Europa. Guilherme, só pela resposta educada do Luiz Cristóvão, já percebo que não está pegando o Fox Sports lá em Portugal. Boa sorte aí dos portugueses. Luiz, a gente quer saber também como é a sua relação com o futebol, quando é que você começou assim a tratar como algo mais do que um hobby, né? Algo mais do que agora o futebol é meu trabalho, agora o futebol, vou respirar futebol, vou viver futebol. Como é que você percebeu que era isso que você queria fazer? Há quanto tempo foi? E se você se arrependeu ou não dessa decisão? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque eu dir-te-ia que o futebol esteve praticamente desde o meu nascimento no topo das minhas prioridades. Ou seja, desde sempre, desde mesmo muito pequeno, que eu tenho o futebol como referente, tenho perfeita ideia do encanto que eu tinha a ver futebol. O meu pai jogava futebol numa equipa regional, mas desde muito pequeno acompanhava para ver os jogos dele ou ir com ele ver outros jogos. Portanto, é uma espécie de ligação com o meu pai, toda construída à volta do ir ao futebol e do ver futebol. Sempre me interessei muito, mas de alguma maneira, primeiro na ideia alguma vez vir a ser o jogador, muito cedo percebi que não tinha jeito suficiente para tal, apesar de ainda ter jogado até aos 16, 17 anos. Joguei muitos anos basquetebol e depois também futebol, mas claramente o futebol sentia que não tinha jeito para isso. E se calhar uma coisa ligada à outra, olhei durante muito tempo o futebol exatamente como
uma coisa que era claramente prioritária para a minha vida, para o meu respirar, para o meu entendimento do mundo, mas não como um trabalho, ou não como algo sobre o qual eu pudesse de alguma forma intervir. Isso demorou bastante tempo até acontecer. Eu creio que foi aí à volta de 2009 que eu comecei. Portanto, 2009 tinha 30 anos, tenho 41 agora. Foi quando eu comecei realmente a dedicar-me mais ao futebol e ao desporto, até porque no início fiz muitas coisas também sobre basquete, a escrever, depois também a comentar, a fazer algumas experiências de comentário, e por volta de 2011 comecei a trabalhar realmente profissionalmente na área. Já tinha feito alguns trabalhos como freelance, mas em 2011 comecei a trabalhar numa empresa de marketing desportivo, e foi depois a partir daí que as coisas se foram transformando. Diria que 2011 marca realmente o ano em que eu passei a dedicar-me a tempo inteiro ao desporto e ao futebol. E depois tem sido um percurso, lá está, de ir quebrando um bocadinho as minhas próprias incertezas e inseguranças, o achar que se calhar não vou conseguir fazer isto ou aquilo e acabar por conseguir fazê-lo. Tem sido um processo de descoberta, um processo de muito treino, de muito estudo. Eu acho que isso são as coisas que eu trago da minha vida fora da paixão do futebol, porque fiz a minha formação académica na área da literatura e trabalhei durante também uma série de anos ligado a revistas literárias e editoras, livrarias, por aí fora. A ideia do estudar, a ideia do ler, a ideia do trabalhar a linguagem trouxe muito isso do futebol para o futebol. E tem sido um processo de descoberta até, lá está, neste momento estar a trabalhar em meios nacionais. Trabalho na Rádio Pública Portuguesa, no comentário do futebol, faço o futebol internacional na Eleven Sports, estou também num canal de televisão, vou escrevendo também para diversos meios, ou seja, é um bocadinho... às vezes fala ou pega-se naquela ideia do se atingir aquele que era o emprego dos nossos sonhos. Eu só não digo que é o emprego dos meus sonhos, porque na verdade nunca sonhei que pudesse vir a fazer isto. Muito bom, né? Aqui, pelo que a gente nota, assim, da cultura esportiva, a gente teve recentemente com o Ricardo Brito Reis, né, também lá no Sim. Café Belgrado, e ele contou pra gente, assim, que, por exemplo, a NBA passa 3 jogos por noite lá, e a gente ficou encantadíssimo, a gente falou, minha nossa senhora, aqui não dá pra reclamar do número de jogos de futebol que passa na TV. De fato, aqui o Brasil tem, pelo menos, se você pegar 3 Sport TVs, Sport TV passa pouco futebol europeu, mas passa muito futebol nacional. Aí se você pega 4 canais de ESPN, 2 Fox Sports, e aí você tem Band Sports, tem a DAZN, entre algumas outras, A+, verdade, que passa a Champions League, que agora tem TNT também, né? YouTube, que também algumas coisas, Facebook. Então, aqui no Brasil, a gente tem coberta, assim, praticamente todas as ligas europeias, né? Acho que todas, das mais relevantes, até algumas nem tão relevantes assim, por exemplo, a Turquia passa aqui na DAZN, entre outras, assim. A cultura esportiva brasileira, de fato, ela é muito centrada no futebol. E assim, aqui, de fato, todo dia, agora que a gente está parado, evidentemente, mas todo dia, se a pessoa quiser, e provavelmente a partir das, sei lá, tem dia que toda hora, a gente tem acesso a tudo que é futebol do mundo mesmo, assim. Agora, Portugal, evidentemente, está muito ligado ao que acontece na Europa. Vocês certamente têm uma ampla gama de transmissão de tudo que acontece aí, mas a impressão que me dá é que também vocês têm um certo olhar para o que acontece aqui no Brasil, até mais cuidadoso do que a gente tem com Portugal, porque para nós Portugal tem muita concorrência, né? Passam, por exemplo, um jogo do Porto e
Boa Vista, sei lá, Porto e Sporting, na mesma hora de um Real Madrid, na mesma hora de um Manchester City. E aí as TVs põem o jogo do Porto no Sport TV, no SPN2, SPN3, sei lá. Então, a impressão que eu tenho às vezes que daí vocês acompanham até com um pouco mais de curiosidade o que acontece aqui do que a gente compreende muito bem como é o futebol português. Isso também é uma impressão daqui? Ou Mas você sem sente falar, isso, Guilherme, Luiz? que eles tomam nossos jogadores o tempo todo, né? Então a gente tem que assistir mesmo. Pois, sim. Sim, eu acho que tem a ver com dois fatores que vocês já referiram. Por um lado, a questão do horário. Porque para nós o futebol, o acesso ao futebol brasileiro chega num horário no qual a concorrência estará se calhar abaixo do futebol brasileiro, ou seja, muitas vezes o nosso horário de ver futebol sul-americano ou futebol americano, juntaria aí também a MLS, é a partir das 10, 11 horas da noite aqui, ou seja, eu diria que jogos que sejam às 11 horas da noite, à meia-noite aqui em Portugal, são jogos em que muito provavelmente vão ter muita gente a ver. É certo que desde que o Jorge Jesus foi para o Flamengo há claramente um foco nos jogos do Flamengo, que também já estava a começar com os jogos do Santos do Josualdo Ferreira, mas o futebol brasileiro, a Libertadores, a Liga Argentina e a MLS sempre tiveram sempre ocuparam uma espécie de nicho cultural que tem que ver com o horário. Eu posso dizer, eu durante 3 anos e meio fui comentador da MLS no Eurosport aqui em Portugal, e para os próprios gestores do canal muitas vezes era estranho como nós conseguíamos gerar tanto feedback nas redes sociais. Ou seja, tínhamos claramente um grupo de fiéis na altura na página de Facebook que consumia MLS no Eurosport, porque nós dávamos jogos à meia-noite. E à meia-noite, futebol à meia-noite, ou estavam a ver Brasileirão e viam alguns jogos de Brasileirão, porque houve uma fase em que estava também a dar num canal televisivo português não pago, ou estavam a ver MLS. Portanto, essa para mim é uma das razões. Em termos de escala horária, está bem posicionado para o espectador português. Depois, a questão dos jogadores, não é? Eu diria que o Brasil e o jogador brasileiro fazem parte integrante daquilo que é a ideia de futebol em Portugal, não diria desde sempre, mas diria que sobretudo a partir dos anos 80 com uma enorme força. A quantidade de jogadores brasileiros que nós tivemos cá nessa fase, anos 80 e 90, inclusivamente os jogadores da seleção, ou seja, os melhores jogadores brasileiros passavam por Portugal. Isso gerou sempre um enorme interesse do que se passava no Brasil. Eu lembro, há uns anos falei sobre isso, há uns tempos falei sobre isso com alguém, confesso que agora me está a escapar com quem, mas que achou isso muito curioso. Nós nos anos 90 tínhamos em Portugal um programa de resumos de futebol brasileiro, que nos dava resumos dos estaduais, resumos de campeonatos que nem sequer era o Brasileirão, mas todos os fins de semana era ali um programa de 1 hora com resumos do futebol brasileiro. E aquilo que se calhar até para o espectador médio podia parecer algo desinteressante, para quem se interessava por futebol, ver um resumo, não sei, do Madureira ou do Bangu ou de uma equipa assim, significava muitas vezes tu estares a ver um jogador que no ano seguinte estava a jogar aqui no Passos de Ferreira, ou no Rio Ave, ou no Salgueiros, ou numa equipa de meio de tabela portuguesa. E portanto sempre houve essa proximidade. Eu acho que esses 2 pontos são muito poderosos para que haja um acompanhamento interessado do futebol brasileiro. Agora, este último ano foi claramente de explosão, ou seja, pela primeira vez eu diria que o futebol brasileiro passou a ser mainstream em Portugal, muito graças ao Jorge Jesus estar no Flamengo,
e muito graças também a um canal específico, o Canal 11, que acompanhou a par e passo o Jorge Jesus no Brasil, com a transmissão de jogos, e que eu acho que lá está. Pela primeira vez, o futebol brasileiro extravasou o interesse do núcleo mais de nicho, mais restrito, para um interesse global. Você disse que começou a trabalhar com o futebol diretamente em 2009, né? Mas já era um apaixonado. Então você pegou toda essa parte que a gente pegou também quando Portugal entra no meio das grandes potências, né? Das grandes potências do futebol. Eu, na minha infância, estava aparecendo o Figo, né? Pro mundo, né? Assim, aquela geração de Rui Costa, de Né? Figo. E aí Portugal ganhou 2 Mundiais Sub-20, né? E a partir daí sempre esteve envolvido nos grandes campeonatos, nos mundiais. Teve tempo que Portugal não participava, né? Na Euro deixou de fazer figuração, começou a ser perigosamente candidato ao título. E eu queria saber dessa geração que talvez tenha faltado o título, mas qual a impressão que você tem assim dessa geração, chamam de geração de ouro de Portugal, geração dourada, que coloca Portugal na briga sempre e talvez tenha servido para que agora Portugal esteja de fato brigando por títulos, né? Foi campeão da Euro, recentemente campeão da Copa das Nações, Nations Cup, né? Então essa geração é especial para Portugal, algo parecido, sei lá, com o que o brasileiro sente ou sentia, não sei como é que tá agora, que o brasileiro gosta de reclamar e endeusar a geração de 82, né? Mas também é uma geração que não trouxe, pelo menos aqui para o Brasil, só o que funciona mesmo é o campeonato mundial, né? Se for ganhar a Copa América, a gente nem conta. E é porque a gente pede muito mais Copa América aí para a Argentina, para o Uruguai. Recentemente é que começou a enfileirar algumas, mas o Brasil sempre é bem atrás no quesito campeonato sul-americano. Então, 82 é como se não tivesse tido título, né? Como se tivesse tido glória. Mas é uma geração muito celebrada, né? Por muito tempo, né? Assim, uma das grandes seleções, ou a maior seleção de todos os tempos, dependendo de quem estava falando. Mas essa geração portuguesa também é incrível. A gente aqui acompanhou inteira, né? Porque o Figo estava nos grandes times do mundo, né? E a seleção portuguesa, lógico, nas disputas a gente tem um carinho especial, né? Disputando, ainda mais entrando como uma seleção que não é favorita. Além de ter essa relação Brasil e Portugal, é uma luta, sei lá, de Davi contra Golias, é lógico que tinha a nossa torcida, o nosso carinho. Para vocês, essa geração significa o quê? É uma geração de mudança, claramente. Eu estou naquela idade em que ainda vivi os tempos em que a seleção portuguesa de facto não cativava, não é? Não era uma seleção forte, nem sequer era uma presença regular nas competições. Em 84 Portugal foi ao Europeu e chegou às meias finais, mas eu de 84 não tenho assim grandes memórias. De 86 sim, Portugal vai ao Mundial, mas depois de 86 a 96 falhou tudo o que era Europeu e Mundial, inclusivamente ali entre 87 e 89 a generalidade dos principais jogadores portugueses nem sequer iam à seleção, porque houve um problema grave quando a seleção que esteve no Mundial do México, e aquilo gerou uma série de conflitos com a Federação. Portanto, vê lá, numa altura em que a seleção principal se fazia, se calhar quase um bocadinho como uma seleção B, ou seja, os jogadores que eram convocados 87, 88 eram jogadores de uma segunda linha, não é? Ao mesmo tempo, tinhas o Carlos Queiroz, treinador, a criar as bases do que viria a ser essa geração de ouro. E começa mais ou menos aí ao mesmo tempo. Ou seja, começa no final dos anos 80, Portugal a aparecer nas competições de formação, nos europeus de formação, a começar a dar uns primeiros passos, a chegar a finais, a começar a ter jogadores com relevância.
que depois vão ser os jogadores que estão nos títulos de 89 e 91, e que são os jogadores também que nesse mesmo período, ou seja, logo a partir de 89, 90, 91, já começas a ter jogadores muito jovens a entrar na seleção principal. E essa geração é de mudança, primeiro porque está ligada aos títulos mundiais nos Júniores, porque é claramente a primeira geração com uma ideia de jogo pensada por um treinador, uma equipa técnica, que, para além da maneira como queria jogar, pensava como queria treinar e, de certa maneira, ensinava um conjunto de treinadores de como fazê-lo. Portanto, não foi apenas alguém que se preocupou em ter o seu próprio sucesso, mas que trabalhou para divulgar uma forma de trabalhar que fosse aproveitada por o maior número de gente possível no país. E é uma geração que, creio eu, acaba por ter o seu ponto alto no Europeu de 2000, quando chegamos de novo às meias finais do Europeu, a jogar um futebol muito atraente, com uma equipa muito desenvolta, e que por essa altura já estava também a beneficiar de uma outra coisa, que é o facto da Lei Bosman, não é, ter, de certa maneira, aberto a porta para que quase todos os grandes ou bons jogadores portugueses pudessem ir jogar também para outros campeonatos. E eu creio que isso foi muito importante, ou seja, se olharmos para trás no tempo, os jogadores portugueses muitas vezes não passavam de Espanha, ou seja, tiveste alguns jogadores portugueses em Espanha, 1, 2, 3 anos, mas iam a Espanha e voltavam, um ou outro que esteve em França ou na Bélgica, ali assim, anos 70, 80, mas depois Paulo Futre, ainda nos anos 80, Rui Barros, também nesse período. Só na geração do Figo é que realmente começaste a ter portas abertas para que todos os portugueses pudessem jogar nessas grandes competições, jogar na Liga Espanhola, jogar na Premier League, jogar na Série A italiana, e isso veio ajudar também a um profissionalismo e a um encarar, digamos assim, esses grandes palcos e esses grandes jogos como algo normal, ou seja, a geração que está no Euro 96 ou que está no Euro 2000 é uma geração que, quando joga contra a Alemanha, quando joga contra a França, está a jogar contra colegas de equipa, rivais de campeonato, jogadores que eles conhecem de todos os dias, não é? Há uns anos atrás, em 87, curiosamente é o António André, que foi um dos titulares do Porto na final de 87 frente ao Bayern Munique, na final da Taça dos Campeões Europeus. Ele, ainda há uns tempos em entrevista, dizia: nós quando entrámos em campo olhávamos para os alemães do Bayern e todos eles pareciam muito grandes, muito musculados, não estávamos habituados a jogar contra jogadores assim, e portanto só isto mostra bem como a mentalidade mudou. E mudou a um ponto em que, de facto, o que foi um país, e Portugal sempre foi, pelo menos desde os anos 60, uma grande base de talento para o futebol, vivendo muito também daquilo que foi sempre um aproveitamento dos territórios das colónias ou posteriormente ex-colónias, daquilo que passou depois também a ser um aproveitamento de jogadores que são portugueses de segunda geração, não é? Como temos, por exemplo, agora o Rafael Guerreiro, que é um jogador nascido em França, francês, mas descendente de português e que representa a seleção portuguesa, o António Lopes, o guarda-redes do Lyon, a mesma coisa. Ou seja, conseguimos sempre aproveitar todo esse talento dentro de um quadro de passar a ser normal vermos jogadores portugueses a jogar nessas grandes provas e passar a ser normal que a seleção também o conseguisse atingir. Eu diria que hoje em dia, para Portugal, o estranho seria falhar a qualificação para uma prova dessas, não é? Seria quase impensável que Portugal não conseguisse apuramentos para estar num europeu ou num mundial, quando, lá está, em 98, que é a última vez que nós não estivemos presentes,
Em 98 parecia quase normal, ou seja, nós tínhamos estado 10 anos sem estar, fomos em 96, falhámos em 98, tínhamos uma boa equipa, mas já tínhamos tido boas equipas antes também, não é? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia há toda uma estrutura que parte muito da federação, parte de um investimento grande que também sempre foi feito pelos principais clubes, e que aproveita realmente um país que, naquilo que é o futebol, consegue continuar a produzir muitos jogadores talentosos. Dessa geração aí, a gente teve mais uma comparação aí, uma espécie de equivalente, eu não sei se tem equivalente, mas enfim, um par distante no mínimo da nossa Copa de 50, que foi a Euro 2004, né? O time em casa, com ali a faca e o queijo na mão, enfrentando um adversário notadamente mais fraco e com um elenco fabuloso, né? O meio-campo era a base do Porto, que tinha sido campeão da Champions League, com o Figo, com um jovem Ronaldo, ainda tinha Rui Costa no elenco, né? E assim, imaginava-se pelo menos assim, cara, essa é a última chance dessa geração, e foi mesmo, mas o que não se esperava é que a geração seguinte ia com tanta rapidez pegar assim e partir do mesmo lugar, né? Não foi assim, não precisou. Claro que teve uma reconstrução, não é do nada que Portugal fez isso, mas não demorou para que Portugal fizesse essa transição geracional e já voltasse a ser grande. E acho que isso é um pouco sinal de que, na verdade, não são feitos isolados, né? Não era um grande jogador. Evidentemente que Figo se destacava, o Rui Costa pela carreira, era um destaque, um craque absoluto, né? Mas, na verdade, havia alguma coisa acontecendo. Acho que o Luiz colocou bem essa construção que partia também de um projeto para ser grande, né? Luiz, você acha assim que, assim como já aconteceu isso uma vez, a próxima geração portuguesa, porque a gente fica vendo daqui, né? O time foi campeão com o Renato Sanches jogando, e jovenzinho, né? 18 anos, muito novo. Especulava-se, por exemplo, de Rubem Neves, Gonzalo Guedes ser uma espécie de futuro da seleção. De repente furou a fila o João Félix. Agora a gente só fala do João Félix. E entre vários outros jovens talentos que você vê despontando aqui e ali, o Bernardo Silva, que é já um jogador de elite, né? Não é tão jovem quanto esse, mas também tem uma idade para jogar muito tempo pela seleção ainda. Essa transição da próxima geração, você acha que vai durar menos tempo até do que a gente imagina? Você acha que rapidamente a seleção portuguesa vai conseguir manter esse alto nível? Alto nível eu falo disputando o título mesmo, né? Sendo campeão. Sim. Mesmo quando a gente não tiver mais Cristiano Ronaldo disponível? Sim, eu sou daqueles que têm a opinião que a melhor geração de sempre em Portugal está a despontar agora. Ou seja, quando tivermos uma seleção, e que vai ser a seleção daqui a 2-3 anos, uma seleção entregue à liderança de jogadores como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes, uma geração que ainda vai poder aproveitar a experiência de jogadores como o Rui Patrício na baliza, o William Carvalho, eventualmente o Pizzi, uma geração que depois já poderá ter João Félix, que poderá ter jogadores como o Diogo Leite, jogadores como o Diogo Dalot, jogadores como o Rafael Leão. Eu diria que o potencial da seleção portuguesa está ainda em processo de aumentar. Ou seja, não creio que nesta próxima geração tenhamos um jogador candidato a ser o melhor do mundo, como foi o Figo ou como foi o Cristiano Ronaldo, de forma quase dominante, não é, com o Messi nesta última década, mas creio que vamos ter um conjunto muito heterogéneo de jogadores, com soluções para quase todas as posições, e de certa maneira isso vai transformar Portugal nessa tal seleção muito competitiva a nível europeu e bastante competitiva a nível mundial. Não deixa de ser curioso
que a seleção que tenha alcançado o seu grande título em 2016, com um estilo de jogo se calhar menos agradável à vista, não é? Se calhar a proposta de jogo da seleção portuguesa menos interessante desde 1986, mas uma proposta de jogo muito efetiva, porque lá está, muito baseada na experiência dos jogadores, muito baseada também num treinador que já tinha experiências anteriores de estar nestas grandes competições, e muito focado no aspecto competitivo e não tanto no aspecto de construção de modelo, que de alguma maneira até deu uma certa liberdade aos jogadores para alimentarem mais esse lado competitivo, se calhar um lado que para as seleções portuguesas foi sempre um bocadinho mais secundário. Durante muitos anos Portugal preferia jogar bem do que propriamente competir bem, e no ano em que decidiu competir bem acabou por ganhar o título. Mas em termos de jogadores, sim, nós estamos de certa maneira a aproveitar o grande boom das academias, portanto dos centros de estágio e academias dos principais clubes portugueses, criadas no âmbito do Euro 2004, que foi organizado em Portugal. Ou seja, todos estes jogadores, esta geração do João Félix, não é? A geração 99, 2000, 2001, são jogadores que nasceram dentro destas academias, ou seja, nasceram dentro de estruturas que, quer no Sporting, no Benfica, no Porto, mas também no Braga e no Vitória de Guimarães, estruturas que pensam o treino, que pensam o jogador com vista àquilo que vai ser o seu rendimento em tempo de sénior, em tempo profissional. E, portanto, foi, de certa maneira, um apurar dessa estratégia que era federativa nos anos 80, 90, pelos clubes, com uma focagem também numa valorização do jogador, que se percebeu pode ser a base, em termos financeiros, destes clubes em Portugal. Ou seja, se um clube português conseguir todos os anos vender um jogador, lá está, dentro de um valor dos 50 milhões ou 60 milhões de euros, eu diria que fica muito mais perto de uma sustentabilidade do que estar à espera de ir buscar esse dinheiro a chegar aos quartos de final de uma Liga dos Campeões, que é muito mais difícil, não é? E por isso o futebol em Portugal está a aproveitar agora essa onda da aposta nas academias e nos centros de estágio, que lá está, demora o seu tempo, mas que permite ter aqui uma geração de jogadores muito, muito forte. Por isso, eu creio que nós passámos uma fase de alguma incerteza, ali no pós-2008 até 2012, parecia realmente que o futebol português e a seleção portuguesa estava muito dependente, quase exclusivo do Cristiano Ronaldo, mas neste momento a expectativa é bastante animadora em relação àquilo que pode vir das próximas gerações. Luiz, aproveitando de gancho aí que você falou dos jovens, das jovens promessas portuguesas, recomeçou na verdade o Campeonato Português e já recomeça com uma briga muito clara e óbvia pelo título, Porto e Benfica, para surpresa de ninguém. Mais ou menos, né, Lucas? Mais ou menos briga, porque aqui, eu vou ter que contar pro Luiz Cristóvão essa. Aqui, Luiz, o time que o Lucas escolhe para torcer, ele vai muito mal. Pra você ter uma ideia, ele torce pro Phoenix Suns na NBA, e aí a gente retomou aqui o podcast para falar de Bundesliga, ele falou assim, agora eu vou com o Schalke. E o Schalke perdeu. Já não ganhou mais. E aí o que aconteceu? Na Liga Portuguesa ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você fica com um, eu fico com outro. Quem que você quer? Eu falei, me dá o Benfica que eu quero te dar um ponto na frente, porque eu sei que você vai acabar prejudicando o Porto. O que aconteceu? Derrota do Porto no primeiro jogo. Então, queria pedir perdão aí aos irmãos lusitanos, torcedores do Porto, pelo Lucas, mas já pode anunciar aí na TV que vai dar Benfica, viu, Luiz? Não, mas fica calmo. Então, Luiz, como tem essa briga óbvia, né, pelo título, restam toda a rodada, 7 jogos,
que não tenha briga pelo título, né? Então, eu queria saber de você que jogadores, que valores a gente tem que prestar atenção com mais carinho desses outros times periféricos, né? Porque o Porto a gente conhece bem, o Benfica a gente conhece bem, mas me dá aí argumentos para quando estiver passando, sei lá, Gil Vicente e Portimonense, eu quero assistir esse jogo para ver pelo menos tal jogador, né? Que jogadores você destacaria desses times que não estão diretamente na briga pelo título português, mas que ao mesmo tempo podem dar um entretenimento, né? Ou para você ficar de olho e saborear, né? O nascimento assim de promessas, sempre é muito interessante. Falaste do Portimonense Gil Vicente, que foi o jogo que realmente marcou o regresso da Liga Portuguesa, e aquele jovem brasileiro que marcou um grande golo, Lucas Fernandes, é sem dúvida um dos jogadores a ter debaixo de olho. Eu creio que ele ainda está ligado ao São Paulo, ou pelo menos quando chegou estava ligado ao São Paulo. Não sei se o Portimonense já garantiu a sua aquisição, mas é um dos jogadores que vale a pena ver. E lá está, estou-te a dar um exemplo de uma equipa que está neste momento a lutar pela sobrevivência. De facto eu percebo que o foco esteja muito na questão do título, no Benfica e no Porto, mas sou-te sincero que acho que há lutas bastante mais interessantes na Liga Portuguesa. Até porque neste momento, e como se viu nesta jornada de regresso, nem Benfica nem Porto são equipas particularmente atraentes em termos de jogo. São equipas muito dominantes, são sem dúvida as equipas que terão os plantéis mais fortes, mas não são equipas de treinador, ou seja, não são equipas com um modelo de jogo muito atraente, e são equipas muito dadas também a algumas inconsistências na forma como se apresentam nas partidas, e isso pressente-se nestas últimas jornadas. Houve a paragem pelo meio, mas nestas últimas jornadas nem Benfica nem Porto somam vitórias e parece que vão deixando para o lado, para o concorrente, a porta aberta para serem ultrapassados. Eu, pessoalmente, a luta mais interessante está nos lugares da Europa. Tu tens neste momento o Braga em terceiro lugar, Braga que vai jogar daqui a umas horas e pode ficar com 6 pontos de avanço em relação ao quarto. O Braga, com o Ruben Amorim, transformou-se, ou seja, é a melhor equipa portuguesa do ano civil 2020. Uma equipa que está numa série de vitórias e de bons resultados, que modificou a forma de jogar do conjunto. É uma equipa que neste período ganhou a Taça da Liga, ganhou ao Porto, ganhou ao Benfica, ganhou ao Sporting, e por isso o Braga é uma das equipas que eu creio interessará a ver. Com esse dado curioso, o Ruben Amorim entra no início de janeiro no Braga, faz todo este espetáculo e entretanto sai para o Sporting, que é o que está em quarto, a equipa que está em quarto lugar neste momento, na qual ele está a tentar fazer o mesmo, ou seja, tem aqui o desafio nestas últimas 10 jornadas dar esta vida ao Sporting e bater a sua invenção, que é o Braga, que está à frente. Mas depois tens equipas como o Famalicão, o Vitória de Guimarães e o Rio Ave, que eu diria que são as equipas que, em termos de modelo de jogo, em termos da forma de jogar, aquelas que são mais interessantes e que provavelmente, se estiverem a fazer um zapping ou se tiverem a possibilidade de ir a uma daquelas plataformas de jogos, o iScout ou Instat ou assim, procurar um jogo para ocupar o tempo, eu diria que ver um jogo do Rio Ave ou ver um jogo do Famalicão vale a pena. O Famalicão, se calhar já viram contra o Porto anteontem, com a equipa a vencer o jogo, mas são 3 equipas: o Famalicão do João Pedro Sousa, o Vitória de Guimarães com o Ivo Vieira e o Rio Ave com o Carlos Carvalhal, que até chegou a ser muito falado para poder ir para o Brasil, terá estado muito próximo de ir para o Red Bull Bragantino. São equipas que vale a pena ver e que pelo menos uma delas estará na próxima temporada na Liga Europa. Portanto, eu focaria o meu interesse nessa luta pelo 5º lugar, que vai dar acesso à Europa a uma destas 3 equipas que eu acho que dão muita qualidade
ao que é o futebol português na presente temporada, e que de certa maneira alargaram aqui o leque quase para toda a primeira metade da tabela, de equipas que jogam um futebol positivo, jogam um futebol interessante e um futebol que de certa maneira merece ser visto por mais gente do que aqueles que aqui em Portugal vão acompanhando a Liga. Aqui no Brasil a gente ficou muito chocado com o sucesso, assim. Você falou agora do Rubem Amorim, né? Mais um jovem treinador português que começa a trilhar aí um trabalho que parece ser bem impressionante. Eu lembro do Rubem Amorim jovem jogador, então eu me senti muito velho com ele sendo já um treinador de destaque, mas ele é mais novo que eu, então eu fiquei mais tranquilo com isso. Mas enfim, é impressionante, né? E a gente ficou muito espantado aqui no Brasil com o que fez o Jorge Jesus, porque parecia mesmo que era assim, de fato o Flamengo jogava um futebol, aí ele chegou, virou outra coisa, e a gente ficou assim. Tá, a gente sabe que nossos técnicos não são exatamente bons, que tem bons treinadores, mas de modo geral tem muita gente que deixa muito a desejar em aspectos diversos. Mas nesse tom, porque de fato o Flamengo era chegaram outros jogadores, a gente conversa bastante sobre isso, mas assim, virou outra coisa. Ao mesmo tempo... Cara, essa do chegar outros jogadores é muita falácia, porque o Flamengo roda o elenco pra caramba, velho. Jogava o mesmo time. Daqui a pouco tava Rodinei de um lado e René do outro, e o time jogando da mesma maneira. É porque realmente é difícil. O Abelão reclamava dos jogadores que tinha, lembra? Sim. Que ele falava que não pediu. Arrascaeta, velho. Ele não queria o Arrascaeta. Imagina. Ele não queria. Aí me obrigam a jogar com Arrascaeta e Gabigol, era a reclamação dele. Ele ficou muito ofendido aí de ter que colocar o Gabigol e a Arrascaeta no ataque. Então, e ao mesmo tempo aí que a gente vê o que o Jorge Jesus fez aqui, a gente vê uma série de treinadores de Portugal fazendo coisas bem interessantes em várias das principais ligas do mundo, não só na Liga Portuguesa. E aí a gente para e pensa assim, tá, a gente está acostumado a ver também técnicos argentinos fazendo isso. Agora, especificamente dos técnicos portugueses, tem alguma coisa diferente que Portugal fez, de fato, estruturalmente, assim como fez com os seus jogadores, com os seus técnicos? Porque é um número meio fora do tom mesmo, né? É um número grande de técnicos portugueses ocupando lugares de relevo nas principais ligas do mundo. Não desmerecendo o talento dos jogadores, eu acho que o grande feito de Portugal no futebol tem mesmo que ver com a escola de treinadores. E que nasce, lá está, no final dos anos 70, início dos anos 80, com o Josualdo Ferreira como professor universitário, a organizar o primeiro curso de futebol na atual FMH, Faculdade de Motricidade Humana, mas que na altura se chamava ISEF, Instituto Superior de Educação Física, que é uma escola que forma um conjunto de treinadores importante, um conjunto de treinadores que depois está na Federação Portuguesa de Futebol, que continua a trabalhar academicamente, um curso de futebol que tem depois também um lado muito interessante para mim e que é uma história que eu acho que ainda não está escrita, que tem que ver com os conflitos académicos na maneira de ensinar o ensino do futebol. Eu digo sempre que me perguntam sobre a escola do treinador português, eu digo sempre, atenção que são 13 escolas, não se percebe de fora, mas cá dentro é muito evidente que são 13 escolas diferentes, que têm que ver com pensamentos ligeiramente diferentes na forma de tratar o conhecimento do jogo, uma linha mais associada à FMH nessa base dos trabalhos do Oswaldo Ferreira e do Carlos Queiroz, que são eles que estão no início das coisas. Uma outra linha associada ao professor Jorge Castelo, que também já deu muitas formações no Brasil e que trabalha a partir também de Lisboa na Universidade de Lusófona. E depois a linha da Faculdade do Porto, de Vítor Frade, de periodização tática, que é também super influente e muito estudada no exterior de Portugal. Portanto, são 13 escolas, o que permite perceber que num território tão pequeno teres pensadores do jogo como o Carlos Queiroz, como o Vítor Frade, como o Jorge Castelo, e depois
as dezenas de pessoas que estudaram com estes professores e que estão a produzir conhecimento e a colocá-lo em prática um pouco por toda a parte no mundo, de facto é impressionante, e eu diria mesmo que é uma das mais-valias do futebol português, é esta capacidade que está muito associada à universidade, não é? De formar treinadores. E de formar treinadores depois com um aspecto prático muito vivo. E eu acho que aí tem muito que ver com o facto de tu em Portugal, na generalidade dos clubes, continuas a trabalhar com meios relativamente parcos, não é? A grande maioria dos clubes são clubes que não são ricos, são clubes remediados, são clubes pobres, com poucas condições, e que te levam, enquanto treinador, a ter que fazer um trabalho muitas vezes muito criativo e de uma dedicação muito grande para que as coisas possam resultar. E quando tens a oportunidade de depois passares para clubes ricos, quando vais para o estrangeiro ou para estruturas muito mais preparadas, esse bom trabalho acaba por dar ainda melhores resultados. Por isso, eu diria que não há uma identidade do treinador português. Por exemplo, se tu olhares para a Alemanha, essa identidade é muito una, é mais recente o trabalho de formação realizado na Federação Alemã e produz uma identidade muito una, muito constante. Vês muitos treinadores a aplicarem a mesma maneira de jogar ou maneiras aproximadas de jogar, e muitas equipas a atuarem dentro de um determinado estilo. No caso português isso não é assim, dá quase para tudo, desde treinadores hiperdefensivos a treinadores hiperofensivos, mas que no seu trabalho em termos de treino, no seu trabalho em termos de conhecimento e reconhecimento do jogo, são muito evoluídos. E sem dúvida nenhuma que essa é uma mais-valia que depois faz a diferença. Eu diria que no trabalho de Jorge Jesus há muito daquilo que é o seu talento natural, a sua capacidade de inspiração em termos de jogo, a sua enorme experiência, porque é um treinador que em Portugal passou por todos os níveis competitivos. Isto nem sequer é muito normal. Eu até costumo dizer que o Jorge Jesus quebrou um bocadinho um tabu, porque ele chegou a um dos grandes já como um treinador veterano, já como um treinador com décadas de trabalho no futebol português, desde a terceira divisão à segunda, até chegar à Liga, ter subido, descido de divisão, ter estado em equipas de meio da tabela, depois consegue ir para equipas que lutam pela Europa e até chegar ao Benfica e ser campeão. É um percurso que não é muito normal, é muito mais normal um percurso à Ruben Amorim, que é, consegues um trabalho muito jovem, em que tens sucesso, dão-te logo a oportunidade para ires para um grande, e depois, muitas vezes, isso até acaba por marcar negativamente a carreira do treinador, porque chega demasiado cedo a um nível muito exigente. Esperemos que não seja esse o caso com o Ruben Amorim. Obviamente desejo sempre o melhor, ou que tudo corra pelo melhor com os jovens treinadores que conseguem ter essas oportunidades. Mas o Jorge Jesus foi um caso, na altura, normal, não é? Não era normal ter um treinador tão com a idade dele, já mais de 50 anos, a chegar pela primeira vez a um dos grandes. E ele no Flamengo pega em tudo isso, pega em toda essa experiência, pega também um grupo de jogadores com enorme qualidade e aplica uma fórmula que deu muito bom resultado. Eu continuo a achar que o Jorge Jesus não inventou nada no Brasil, ou seja, que tudo aquilo que ele fez no Brasil é hoje em dia conhecido e reconhecido por elementos nas equipas técnicas, um pouco por todos os conjuntos do Brasileirão. Não há ali propriamente uma inovação tão radical como muitos quiseram fazer crer. Acho que sim, há um trabalho muito focado no agora, um trabalho muito focado em retirar o rendimento máximo dos jogadores, uma capacidade de influência em termos de balneário, que de facto é algo que o Jorge Jesus já carregava consigo das suas experiências anteriores, e que deu um excelente resultado e que agora, felizmente, vai estar à prova, porque eu acho que para poderes hastear a bandeira da revolução,
tens que conseguir que a revolução tenha consequências, tenha uma consistência ao longo de mais do que 6 meses. E ainda bem que o Jorge Jesus vai ficar no Brasil para realmente fazer também essa prova e nós cá estaremos para ver como é que ela vai ser superada. Como uma pessoa completamente isenta, Guilherme, sem nenhuma empolgação clubista, eu estou muito feliz que o Jorge Jesus renovou e vai poder dar essa chance aí ao brasileiro de assistir esse grande futebol que a gente estava precisando, né? Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser flamenguista. Agora, Luiz... Ô Lucas, eu devo dizer que como o meu time, o Corinthians, não está conseguindo jogar em grande nível, o fato do Flamengo ajudar a parar o meu rival, o Palmeiras, que é o segundo melhor time hoje do Brasil, me faz ter certa simpatia pelo Jorge Jesus. Então, à distância, meio cuidadoso, e nas competições que a gente não se enfrenta de fato, empresto minha simpatia aqui ao Mengão. Luiz, agora voltando à Liga Portuguesa, a gente ficou meio chocado com o fato de, no primeiro jogo, né, lógico, o Benfica não vence há 9 partidas, quer dizer, venceu uma nas últimas 9, né, mas primeiro jogo é um empate e já tem essa reação de uma parte, né, uma parcelinha da torcida. E aí eu queria que você falasse como é que vocês aí em Portugal receberam essa notícia de que 2 jogadores do Benfica se machucaram, um inclusive precisando colocar ali uma proteção no olho, né, um tapa-olho, não sei como é que está o estado do olho dele, mas machucado aparentemente severo, né, causado já por uma reação, para mim, inesperada, né? Inexplicável. Depois de 2 meses parado, eu acho natural que o time não atue no seu melhor nível, no seu melhor rendimento, mas a torcida não teve paciência, né? Eu nem sequer envolvo a torcida aqui assim neste caso, porque de facto quem exerce este tipo de atos claramente não tem interesse nenhum no futebol, claramente Sim. Tem interesse na violência e não propriamente naquilo que é o jogo. Eu diria que a atuação do Benfica ontem acaba por ser uma atuação relativamente natural, porque de facto o Benfica não estava a passar uma boa fase e aquilo que temos visto, já vimos na Bundesliga e creio que passa exatamente para estes primeiros jogos da Liga Portuguesa. A forma como as equipas estavam no início de março é a forma como as equipas estão neste momento. Em termos daquilo que são os lados positivos e negativos do trabalho coletivo, não é? É óbvio que fisicamente os jogadores estão num momento diferente, em termos de foco também, é muito mais difícil jogar sem o público no estádio, e estas primeiras 2 jornadas, como vimos também pela Alemanha, vai demorar aqui o seu tempinho até o momento físico dos jogadores também possa evoluir um pouco mais. Mas em termos daquilo que eram os problemas coletivos do Benfica, continuam os mesmos, ou seja, é uma equipa que este ano, não tendo o João Félix, nunca conseguiu ser a equipa que na época passada deu a volta para ser campeã, ou seja, falta-lhe uma referência no segundo avançado, que o ano passado tinha o João Félix e tinha também o Jonas para o fazer, este ano não tem nem um nem outro, um segundo avançado que possa unir as pontas e transformar aquilo que é um domínio habitual da equipa do Benfica em capacidade para desorganizar as defensivas adversárias. E eu até estou relativamente tranquilo para o dizer, porque desde a primeira jornada nos comentários da Antena 1 que eu comecei a dizer que o Benfica desta época não era igual ao Benfica da época passada e que isso mais tarde ou mais cedo poderia dar problemas. E de facto deu problemas, e o próprio Bruno Lage já falou sobre esses problemas, aliás fala sobre esses problemas já há bastante tempo. Não consegue de facto trabalhar as coisas para os ultrapassar. E essa é uma fragilidade que acabou por ficar à mostra naquele período de fevereiro, início de março, que agora está também evidente. Não é mais grave porque o Futebol Clube do Porto também é uma equipa muito inconstante, é uma equipa também de um certo predomínio físico nos jogos, mas não é propriamente uma equipa de grande criatividade em termos ofensivos.
e lá está, apesar de nesta primeira jornada contra o Famalicão ter criado uma série de oportunidades, desperdiçou as oportunidades e depois acabou por cometer erros defensivos que permitiram a vitória ao Famalicão, mas o Famalicão foi também uma equipa que dentro da sua maneira de jogar acabou por ser muito cínica, ou seja, muito consciente do que é que tinha que esperar para depois agir na resposta em termos de resultado. Quanto à reação dos adeptos, infelizmente eu acho que é normal. É normal porquê? Porque o discurso à volta das equipas dos clubes portugueses está muitíssimo inflamado já há uma série de anos. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso hoje no Twitter. Há uma cultura de violência no discurso do desporto, que obviamente no futebol é mais premente, é mais presente, porque o futebol está muito mais presente também naquilo que são as entranhas da sociedade portuguesa. Há um discurso de violência que sempre foi aceito como normal, que tem a ver, para muita gente tem que ver até um pouco como uma certa brincadeira, um certo entretenimento, um certo jocoso do eu ser do Benfica, tu seres do Sporting, ou eu ser do Porto e tu seres do Boa Vista, e aquelas provocações que entre amigos são brincadeiras, mas que no tempo das redes sociais tu já não falas em circuito fechado, falas em circuito aberto, e eu creio que as pessoas ainda não se educaram para esse facto. É um discurso que também entrou nos programas televisivos e passou a ser normal ter um discurso agressivo e violento para com o adversário também na televisão. Não há propriamente um predomínio de um discurso mais pedagógico ou de um discurso mais cuidado naquilo que é o jogo. Há, sem dúvida nenhuma, o predomínio dessa rivalidade clubística e um predomínio de uma análise do jogo pela atitude e pela vontade dos jogadores, que no fundo foi aquilo que acabou por depois estar em causa ontem, que é o Benfica tem um 0-0 num jogo em que tu vês o jogo e consegues encontrar uma quantidade de explicações táticas para descrever os problemas do Benfica no jogo de ontem, mas no final do jogo um conjunto de delinquentes, como foram denominados pelo presidente do Benfica, ataca o autocarro exatamente por estar insatisfeito com a falta de vontade, e isto entre aspas, dos jogadores. O próprio presidente, mesmo depois desse incidente, tem uma reunião com o plantel, acusando também a falta de atitude dos jogadores, e eu acho que esta é uma menorização tão grande daquilo que se passa nos terrenos de jogo, ou seja, basear toda a tua análise naquilo que é a atitude ou naquilo que é a vontade do jogador, quando a explicação é tática, é bastante mais científica, é bastante mais ligada àquilo que é a dinâmica do jogo. É uma menorização gigantesca que depois te leva a esta associação a atitudes violentas. E numa sociedade que está realmente a encarar o discurso violento como uma espécie de libertação, e isso acontece em Portugal, tal como acontece no Brasil, tal como está a acontecer nos Estados Unidos da América, não é? Quando as próprias instituições, os próprios presidentes, felizmente esse não é o caso de Portugal ainda e esperemos que não venha a ser, mas quando um presidente dos Estados Unidos ou um presidente do Brasil tem um discurso de vangloriar a violência sobre o outro, obviamente não é de espantar que depois, em setores como o futebol, que também é um setor competitivo, ou outros que sejam, essa violência também exista. E eu creio que tem a ver muito com isso. E isso por isso, para mim, também é mais problemático do que propriamente se fôssemos pensar que era algo situado só ligado a um grupo de adeptos ou só ligado a um clube. Não é. É uma coisa que está impregnada na sociedade e que nos vai obrigar a um trabalho também muito mais profundo para conseguirmos escapar às consequências negativas dessa cultura da violência a que estamos expostos. Essa reflexão acho que é fundamental para todo mundo que atua na modalidade, a todo mundo que tem a potencialidade de difusão, mas para além disso, né, acho que para todo mundo que de alguma maneira está aí nas redes sociais, hoje em dia bastante gente consegue, a partir de uma mensagem postada, chegar a ter alguma repercussão. Então
acho que essa reflexão é importante que seja feita mesmo. É incrível, assim. Ô, Lucas, o que a gente aprendeu hoje aqui foi impressionante. Deu para mostrar aí um pouco para o nosso ouvinte por que o Luiz Cristóvão é, de fato, um dos grandes pensadores assim, hoje do futebol em Portugal. E acho que mostra bem o nível do debate que muitas vezes é possível levar adiante numa modalidade que é tão apaixonante, que comove mesmo, né? E comove, une, integra, dá a possibilidade de reflexão. Ô Luiz, então, cuidado que um time brasileiro pode tentar te contratar para ser técnico agora, que tá na moda tentar trazer os portugueses. Não, para técnico não tenho habilitações para tal. Mas é que o que mais tem é técnico sem habilitação. mas iria com prazer trabalhar para o futebol brasileiro, porque independentemente daquilo que são as realidades menos boas que todos os países têm, de facto a riqueza também em termos de talento e de potencial que existe no Brasil é super atrativa, e tenho a certeza que estando em contextos onde podemos chegar a mais gente, também mais fortes acabarão por ser os resultados das nossas reflexões. Portanto, se é um anúncio de emprego, está aí o anúncio feito. O ideal é continuar em Portugal, fica tranquilo. Pro Brasil daqui uns 5 anos, quem sabe as coisas melhoram. Por enquanto... Lucas, chegou a hora da gente se despedir do Luiz. Faça aí seu destaque final antes de eu passar a palavra para ele. Cara, eu não posso deixar o Luiz embora sem perguntar sobre aquele que para mim é o português que mais fez pelo futebol. Não tô falando de Mourinho, nem de Eusébio, nem mesmo de Cristiano Ronaldo, Luiz Felipe Figo, mas sim dele, André Elias, o criador do Elifute. Cara, o Elifute foi em Portugal o que ele foi aqui pro Brasil pra gente, porque, cara, eu vivi minha adolescência inteira arraigada ao Elifute. É verdade, o Elifute é a primeira marca, digamos assim, dos jogos. Você falou em Lei Bosma, eu só reconheci porque lá no Elifute tinha a Lei Bosma e eu podia contratar qualquer jogador português pro Flamengo. É isso. E o vocabulário também português a gente aprendeu por causa do Elifute, né? Chicotadas psicológicas, impressionante. SCM, né? Championship Manager, tinha balneário e tal. A gente aprendeu isso mesmo. É também, aliás, eu costumo dizer isso muitas vezes, que hoje em dia o meu trabalho está associado a duas coisas que quando eu era jovem a minha mãe achavam que era um desperdício de tempo, que era ver futebol e jogar computador. E hoje em dia, de facto, as horas dedicadas, ora a ver futebol, ora a jogar Elifute e CM, que foram os dois grandes jogos também da minha juventude, acabaram por me transformar naquilo que é a minha vida profissional hoje em dia. Isso aí explica bem a grande geração portuguesa de técnicos, viu? Acho que fato. Muita gente é cópia do autor ali. Cópia do autor permitia criar os times, cara. Era demais aquilo ali. O meu time do condomínio era bombado. Maravilhoso. Eu contratava o Toro e André Flor, sempre, assim. Sempre contratava ele. Fazia muito gol nas quartas divisões, assim. Luiz, de fato, foi uma honra recebê-lo aqui. Aprendemos muito. De fato, cara, tem tanta coisa pra gente conversar e eu acho que o futebol português é tão relevante pra gente aprender mais. Então, se tudo que você ensinou pra gente aqui, acho que certamente o nosso ouvinte vai ter desfrutado com uma grande potencialidade assim, de reflexão também. Obrigado. E eu peço aí para que você, nesse destaque final, diga aí onde que as pessoas aqui do Brasil podem te encontrar. A gente consegue assistir você aqui da TV? Você faz participações? Tá perguntando se ele faz um link pirata pra gente, Guilherme? Não pode. Não, velho. Aqueles canais que tem de TV portuguesa nas TVs por assinatura de pacotes internacionais, tem alguns canais, vai que ele vai lá participar de alguma mesa redonda, por exemplo. Sim, eu tenho algumas presenças na SIC Notícias, que não sei se através da SIC Internacional chega ao Brasil. O mais fácil para me ouvir no Brasil de forma legal é através da rádio, ou seja, forma legal. Todos os meus comentários na Antena 1 passam também na RDP Internacional,
podem aceder na RDP Internacional, mesmo via rádio, onda curta, ou na internet. A Antena 1 passa sempre a sua emissão em direto, a emissão dos relatos dos jogos, e portanto costumo estar aí nessa ligação. Sei que também muita gente no Brasil acaba por acompanhar jogos da Liga Espanhola, da Bundesliga e Liga Francesa através do sinal português da Eleven Sports, e portanto também é normal receber mensagens de quem está no Brasil a acompanhar os jogos com esses comentários. Não sei como é que... Não sei dar o caminho para lá chegar, mas com certeza... Links alternativos. Com certeza podem procurar. E depois, mais fácil para entrar, lá está, em contacto direto comigo, é através do Twitter. Luís_Cristóvão é a minha conta, é onde eu sou mais ativo em termos de redes sociais e também mais interventivo, e portanto a partir ali do Twitter depois podem ir sabendo o que é que eu estou a fazer, seja na rádio, seja na televisão, seja algum texto que é publicado também na imprensa. O link está sempre presente lá, por isso fica o convite para me seguirem no Twitter e poderem ir sabendo do que estou a fazer. Muito legal, obrigado, Luiz. Lucas, alguma palavrinha final aí, já que você gastou seu destaque final para falar de Elefute? Cara, eu não gastei de destaque final, eu tava abraçando essa pergunta desde o começo. Eu ia abrir com ela, mas não, tem que respeitar, porque ele tem muita coisa para falar, além da diversão, né? Mas o Elefute vai voltar, Guilherme, tem essa esperança aí que o Elefute venha bem. Quero agradecer o Luiz pela disponibilidade na conversa com a gente e dizer que vou acompanhar de perto essa briga pela Liga Europa, porque quero deixar isento, Guilherme, essa briga pelo título. Eu tô aqui abdicando da minha torcida pelo Porto para não influir diretamente aí nesse resultado, deixar o melhor vencer em campo, e vou focar aí nessa briga pela Liga Europa, que tenho certeza que vai ser emocionante. Já escolheu o seu time na Liga Europa? É o Vitória, né? Mas se ficar muito longe eu vou ter que trocar. Coitado do Vitória aí, já estava na esperança aí de o Vitória ontem empatou com o Sporting, até pode ser visto como um bom resultado, mas isso pode deixá-lo na pior posição já no final desta jornada, porque se o Rio Ave ganhar, o Vitória já vai ficar a 3 pontos do 5º lugar. Eu tenho muita facilidade de trocar de time, tranquilo. É isso então, gente. Mande mensagens aí pra gente nas redes sociais. Sigam aí o Luiz Cristóvão, pingadopodcast@gmail.com. Curta, compartilhe e avise por aí que o Café Belgrado também fala de futebol. Um abraço, valeu Luiz, valeu Lucas, até a próxima. Pingado.